agora que nós concluímos a parte de entendimento do equipamento, né? Vamos começar a fazer testes. Então, eu tenho aqui comigo um cenário, tá? Onde eu tenho o meu OTDR, uma bobina de 1 km, uma bobina de, se eu não me engano, tem 250 metros e uma outra bobina de talvez 150 metros. A gente vai fazer o teste e vai se certificar de qual é o comprimento certinho, tá ok? Então, voltando aqui para a tela do meu OTDR, eu vou executar o teste. Como que vai ser esse teste? Vai ser um teste ponto a ponto, com laser de 1310 1550, aquisição manual. Como eu não chego a 2 km, eu vou colocar aqui 2 km de alcance para eu poder ver o ruído. O pulso vai ser de 10 nanos, porque ele alcança tranquilamente com 2 km e um tempo de aquisição de 10 segundos, tá ok? Então vamos iniciar o teste aqui no Start. O OTDR vai fazer o teste primeiro em 1310, aí ele aqui em cima ele descreve, né, pulso de 10 nanosegundos, 1310, da origem para o fim, no dia de hoje, a hora e qual o nome do meu teste, tá certo? Então, ele está executando aqui, ele apareceu o progresso e a qualidade da minha conexão e concluiu o meu teste aqui. Então, eu vou levantar aqui a tabela de... Eu estou distante, peraí. Eu levanto aqui, uma vez que eu vejo todo a minha sequência, né, de eventos. Então, o meu primeiro evento, ele vai ser aqui a conexão com o meu OTDR e ele está com uma reflectância de menos 61. Como a minha conexão com o OTDR ela é APC, então ela está excelente aqui, tá? É o esperado entre menos 55 até menos 65. Eu tenho depois disso 1 km e 47 metros, tá? A minha conexão ela está em ponto 45, então ela está muito boa também. A minha reflexão menos 64, porque é uma conexão APC. Depois disso, eu tenho 156 metros na minha primeira bobina, com reflexão de menos 56. Ela é PC, tá? Então ela também está excelente essa conexão. Todas foram limpas com a canetinha de limpeza. E a minha perda aqui, ponto 37, tá? Depois, por último, eu tenho mais uma bobina de 258 metros. Então, o que que acontece? Foi avaliado, tá? Então, o meu enlace total tem de 0 a 1.463 metros. E aqui eu tenho as seções entre os meus eventos. E se eu clicar aqui no Smart Link, eu tenho exatamente todas as minhas informações. Ó, eu tenho o conector do meu TDR, e aqui ele compara a perda, tá? Então, em 1310, ele sentiu mais a perda aqui, 0,065 de conexão, uma reflexão entre os dois comprimentos de onda. Aqui eu tenho a distância do meu enlace e a atenuação média, tá? Então, ponto 20 em 1550 e ponto 33 em 1310. Aqui eu tenho o meu conector, tá? Então, o meu conector também tá com a mesma descrição lá na tabelinha. Aqui eu tenho o tamanho do meu enlace e aqui, ó, já notem que essa bobina de fibra ela tem um problema e a atenuação média dela em 1310 ficou em 0,57. Já para o 1550 ficou em 0,34. Então aqui essa bobina ela está com um declive, né, uma atenuação média muito ruim. Depois eu tenho aqui a minha fibra, tá? O meu conector, desculpa. E o conector tem aqui as informações. Aqui eu tenho mais um declive de fibra, tá? Então ele está ponto 20 aqui e ponto 18 nessa bobina. E aqui eu tenho o meu conector final, que seria o meu final de fibra, tá certo? Então a gente consegue fazer uma análise. Agora, vamos lá. Se eu quisesse fazer um teste em tempo real para identificar como é que está as mudanças e alterações feitas do meu TDR, né? Então eu venho aqui. Para fazer isso daqui com o acesso remoto é um pouquinho mais difícil. Vamos lá. Eu venho aqui, clico em tempo real e o meu OTDR vai começar a executar o teste em tempo real. Então, eu tenho aqui a minha fibra, tá? A minha conexão inicial aqui.
Depois eu tenho a minha primeira conexão depois de 1 quilômetro, a minha segunda conexão depois de 150 metros e a minha terceira conexão, que é o final de fibra aqui, depois de 250 metros. Então, se eu fizer a desconexão, e aí eu vou mudar a tela aqui para vocês, se eu fizer a desconexão da minha bobina de fibra na conexão APC, a gente volta lá e olha só, então eu vou fazer a reconexão e a desconexão para vocês verem. Em tempo real, eu estou vendo aqui, ó, só diminuir um pouco. Vou deixar aqui com uma pequena defasagem de sinal para a gente encontrar aqui, ó. Fiz uma pequena atenuação e eu consigo ver a minha fibra. Vou fazer só um pouquinho aqui, ó. Pronto. Então eu estou com uma conexão ruim nesse ponto aqui a 250 metros. Se eu parar o meu teste e executar um teste de médias aqui, eu vou ter um problema de conector, tá certo? Então eu vou vir aqui, parar o meu teste e executar um teste de média. Se eu der um start, ele já vai direto executar o teste com as configurações que eu já tinha feito anteriormente, tá certo? Então aqui ele está executando o teste, o declive da conexão ficou bem maior, então você consegue perceber que a conexão aqui está ruim, tá certo? Pronto. Ele identificou aqui para mim que a conexão está ruim. Então eu vou aqui para o Smart Link e aquele conector agora está com 2,5 dB de perda, porque eu afastei a conexão e deixei ela uma conexão ruim, tá certo? Então olha só, o meu TDR pegou, indicou para mim que o conector está ruim, tá? Então, voltando aqui para o teste em tempo real, vamos lá para o traço. Clico aqui no teste em tempo real. O botãozinho de teste de tempo real é bem fácil da gente encontrar. Vou fazer a reconexão aqui e a gente vai ter a fibra bem conectada novamente. O que eu posso fazer é dar um zoom aqui. Vamos ver se eu consigo dar um zoom nesse conector. E vou fazer uma experiência com vocês, tá? Então vamos lá. Aqui no teste em tempo real, eu posso mudar os parâmetros de configuração do meu teste. Então eu venho aqui em Setup e vou alterar de 10 nanosegundos, eu vou alterar para 30 nanosegundos. E vocês vão perceber que aquele pulso do conector, ó, ele aumentou a sua largura. Então isso daqui é o que a gente nomeia de zona morta, tá? Então o que que acontece? Quanto maior a largura de pulso, maior a minha potência. Então minha zona morta começa a ficar maior. Então eu vou colocar aqui uma zona morta, uma largura de pulso maior para que a zona morta fique mais evidente ainda. Olha só. Se eu coloquei aqui em 100 nano, olha só, ela ficou muito mais aberta. Então, se eu tivesse dois pulsos próximos aqui por duas conexões com menos de 1 metro, eu ia ver isso tudo num evento só, tá certo? Então, voltando aqui para a minha configuração de teste, eu venho aqui e coloco 3 nanosegundos, que é uma conexão, uma largura de pulso bem pequena, bem precisa. E aí vocês vão ver que, olha só, a potência, como está baixa, o meu teste está ruidoso, mas eu consigo ver bem justinho aqui o meu, a minha conexão. Se eu parar o teste em tempo real e fizer um teste de médias, tá? Que ele vai ficar fazendo o teste há bastante tempo, o que que vai acontecer? Esse ruído ele vai tender a diminuir. É por isso que a gente tem que se preocupar também com o tempo de execução do teste para a gente diminuir esse ruído. Então, quando a gente está em longas distâncias, né, a gente precisa de um tempo um pouco maior para que esse ruído ele minimize e o BTDR consiga te entregar ali um teste bem mais fino, tá ok? Olha só, aqui ó, os dois picos eles estão bem justos, né, bem juntinhos. Então, com isso, eu conseguiria ver, por exemplo, dois conectores aqui com um espaçamento de 1 metro, 1,5 metros, eu já estaria vendo os dois conectores, tá? A minha zona morta estaria entregue ali em 3 nanosegundos. Se eu der um A, eu vou ver automaticamente aqui o zoom automático, eu vejo tudo, ó. E por conta da minha largura de pulso bem pequena, o meu teste está com bastante ruído. Então, como que eu resolvo isso? Eu vou lá em Setup, vou em Aquisição e em vez de eu colocar 10 segundos, eu aumento esses 10 segundos aqui para 30 segundos. E vamos ver se a gente consegue um teste
com um pouco mais de resolução. Vamos lá. Como eu estou fazendo um teste 1310 e 1550, ele vai demorar 30 segundos para um comprimento de onda, depois mais 30 segundos para outro comprimento de onda, tá bom? Olha só como ele vai melhorando o meu traço. Como a minha potência está baixa para a distância que eu estou medindo, então o que, que acontece? Eu tenho bastante ruído, porque ela não consegue chegar até o final, já está vindo outra carreira de luz e outra carreira e assim por diante. Agora, quando eu tenho aqui o meu tempo certinho, né? Então eu vou melhorando o meu tempo, ele vai apurando e enchendo mais a minha fibra, tá? Isso daqui é um exemplo numa fibra bem curta, mas se eu estivesse usando uma largura de pulso grande, mas não o suficiente para chegar até o final de fibra, ou não o tempo suficiente para fazer toda a apuração, eu teria o mesmo resultado, que é essa curva de OTDR bem ruidosa. Olha só, aqui já diminuiu bastante o meu ruído. E a parte legal é que a definição que eu tenho aqui, ó, eu tenho todos os meus eventos todos apresentados aqui mais uma vez, tá certo? Então, eu tenho aqui as minhas fibras e as minhas conexões, todas aqui bem avaliadas, tá ok? Beleza, então. Agora, voltando para o traço aqui, né? O tempo real, eu também consigo fazer a configuração da distância que eu estou medindo. Então, eu venho aqui, ó, venho no setup, aumenta a minha largura de pulso, porque ficou ruim, né? Então, vamos colocar aqui os 10 nanosegundos, que já estava bom lá na primeira vez que a gente fez o teste. Deixa eu ver. Ó, 10 nanosegundos, eu já tenho bastante definição aqui. E aí eu posso fazer uma abertura, por exemplo, na minha conexão UPC, ó. Se eu abrir aqui a UPC, ó, é ele quem morre, tá vendo? Então, o teste em tempo real é bom por causa disso. Eu consigo saber qual fibra que eu estou fazendo o meu teste, aonde que eu estou fazendo o meu teste. E se eu fizer uma curva, né, uma atenuação aqui, eu posso gerar. A gente não vai conseguir um resultado muito bom com atenuação aqui, porque eu tenho conectores, mas ó, se eu começo a fazer uma dobra na minha fibra, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, estou fazendo uma dobra na minha fibra. Essa dobra está gerando essa atenuação aqui, ó. Então isso daqui, se eu fizer um teste, ele vai mostrar para mim que é uma macro curvatura, tá ok? No caso aqui vai mostrar que é um conector com uma macro curvatura junto, porque eles estão muito próximos, tá? Beleza, então esse foi um teste de cenário com teste ponto a ponto, tá? Daqui a pouco eu vou montar uma estrutura aqui e vou mostrar para vocês a estrutura numa rede FTTH, tá certo? Vou mostrar aqui, deixa só eu preparar o cenário para vocês. Bom, para a gente fazer o teste em uma rede FTTH com splitter, tá? Nós precisamos vir aqui nessa aplicação, o TDR FTTH. Ela é a mesma presente no TDR, no TDR Expert Mode, mas aqui ela vai ter o sistema de múltiplos pulsos, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês toda a parte de configuração. Então a gente vem aqui em Setup, e aqui em aquisição, eu vou ter o laser que eu vou utilizar, porque se eu estiver fazendo uma construção de fibra, eu posso usar a porta APC para testar, porque aí eu avalio também macro curvatura, tá? Agora, se eu estiver fazendo manutenção, é importantíssimo eu utilizar o 1625 ou o 1650, dependendo da versão de OTDR, com a porta live. E também, na hora de eu conectar no meu OTDR, eu preciso colocar na porta APC live, tá ok? Então, é importante essas duas informações aqui para eu fazer o meu teste certinho. Então, coloquei aqui o laser que eu vou determinar junto com a porta. A direção, o meu teste, ele é sempre feito da ONT ou ONU para OLT. Essa é sempre a direção do meu teste, tá ok? Então, numa configuração de FTTH POM balanceado, eu tenho a POM padrão aqui, que é balanceada, e eu vou ter até 3 níveis de splitter. No meu cenário aqui, eu tenho 2 splitters, eu já mostro para vocês o cenário. E aí, o que, que acontece? Eu vou falar para o meu OTDR quais são os splitters que eu tenho na minha rede. Então, aqui no caso, tem 1 para 8 e também tem o outro de 1 para 8. Com isso, o meu OTDR vai ser capaz de avaliar se os splitters estão com problema, tá? Eu posso pedir para ele procurar. O que acontece no procurar é que, como eu não tenho uma avaliação de
de parâmetro, né? Então o OTDR só tem a capacidade de identificar qual que é o splitter, mas ele não avalia para você. Por quê? Porque se ele avalia, ele identifica o splitter pela perda, né? Porque ele é um passivo, ele não é um ativo, então ele não passa informação nenhuma. Então, o OTDR vai identificar em função da perda que o splitter está apresentando. Se ele identificou uma perda de 9 dB, ele sugere para você que é um splitter de 1 para 8. Só que se for um splitter de 1 para 4, com uma perda muito grande, né, com uma conexão invertida ou algo do tipo, ele vai chegar nos 9 dBs e vai te indicar o 1 para 8 e não 1 para 4. Então, se você não conhece a sua rede, você não consegue avaliar ela, você só consegue identificar ela, tá ok? Bom, um segundo splitter também poderia ter uma casa de segmentação igual a essa, tá? Então, no caso, a minha rede é 1 para 8, 1 para 8. Bobina de lançamento. Aqui a gente volta no mesmo assunto, tá? A gente só indica o tamanho da bobina de lançamento quando a gente vai certificar. Se a gente não vai certificar, não precisa identificar ela. Se a gente vai fazer uma manutenção, precisa usar sim a bobina de lançamento, mas a gente não precisa informar para ele não separar no nosso relatório, tá ok? E a bobina de lançamento num teste FTTH, ela é necessária por quê? Porque como o meu OTDR ele fica muito próximo da CTO, que é um splitter, se eu usar um cordãozinho de 1 metro e colocar ele direto na CTO com o meu OTDR vai indicar que aquela perda do splitter, no caso do 1 para 8, que seria de 9 dB, ele vai indicar já na cara do OTDR. Então ele vai falar para você, olha, seu OTDR está com uma má conexão, revise ela. Por quê? Porque para o OTDR está saindo do OTDR e perdendo 9 dB. Então, na conexão dele já está com 9 dB de perda. Isso também acontece porque para eu passar de um splitter com 9 dB de perda, eu preciso de uma largura de pulso muito grande. Então, eu vou colocar minha zona morta inteira dentro do splitter e do conector mecânico, do conector com OTDR, tá bom? Então, a gente indica uma fibra de lançamento, nem precisa ser uma bobina tão grande, 25 metros, 50 metros, enrolada num saquinho dentro do estojo que vem o OTDR, você já consegue fazer o seu teste com tranquilidade, tá ok? Bobina de recepção, mais uma vez, se eu precisar certificar minha fibra, aí eu venho aqui e indico, tá? A unidade de distância, 100 quilômetros, pés, metros, enfim. E o índice de refração da fibra, que é muito importante também para eu não errar o tamanho dela, tá? Então eu coloco aqui a fibra, que normalmente o provedor utiliza G652 ou G657 para a maioria das aplicações, tá certo? Beleza, fiz a configuração do meu teste, agora eu vou executar o meu teste. Bom, com a configuração aqui, nós vamos pegar e iniciar o teste no Start, tá certo? Então aqui a minha rede, ela é uma configuração aqui com dois splitters. Eu tenho uma bobina que está ligada na minha CTO e depois eu tenho a minha OLT ali no final, tá certo? Então o meu TDR está fazendo o teste aqui. Aí notem que ele está fazendo, tá vendo, ó, diferentes testes aqui, porque ele está mudando a largura de pulso. Então ele vai fazer vários testes com diferentes larguras de pulso para que ele consiga identificar exatamente todos os eventos que estão presentes nessa fibra, tá? Então aqui vocês vão ver que ele vai iniciar mais um outro teste com outra largura de pulso, em função do nível de splitagem, tá? Então aquele nível de splitagem que a gente mencionou para ele, ele está fazendo testes com diferentes larguras de pulso aqui, beleza? Então já já vai concluir o teste e eu vou conseguir mostrar para vocês o resultado. E aqui no Smart Link a gente já começa a ver a estrutura de teste acontecendo aqui. Então eu tenho a minha bobina de 1 km, depois eu tenho um splitter aqui, né? Aqui ele está dando uma conjunção de splitters, e aqui eu tenho a minha fibra final que chega na minha OLT, tá? Então ele terminando o teste, está na última largura de pulso aqui, e aí quando ele concluir o teste ele vai mostrar para a gente uma análise já com tudo separadinho. Então aqui, ó, eu tenho 1 km de fibra, um splitter de 1 para 8, depois eu tenho
16 metros de fibra, um splitter de 1 para 8, 248 metros, e aí eu tenho o meu final de fibra, tá certo? Então, se eu clicar aqui, ó, eu fiz o teste 1625, porque é a porta de manutenção. Eu tenho aqui perda de 10,99, aqui eu tenho perda de 9,99, aqui a distância que ele fala de cada splitter, tá? E a reflectância quando tem conexão. Beleza? Então, esse é o meu teste para a rede FTTH balanceado, tá certo? Então, é bem simples, bem fácil. Vocês estão vendo aqui um passe e falha, né? Ele deu aqui que passou, falhou em determinados eventos da fibra. Esse passe e falha também está atrelado ao alarme aqui. Então, eu tenho aqui limites, né, normas de passe e falha, onde eu tenho a perda por fusão, perda por conector, reflectância média, os alarmes de splitter, então quanto que ele vai alarmar para cada splitter, ó, os nossos eram de 1 para 8, então ele tem uma tolerância até 11,4, tá bom? E aí ele vai mostrando para a gente se passou ou falhou. E aí para eu salvar o teste é a mesma coisa, ó, descrição do link, aqui eu vou colocar todas as informações, mudar o número da fibra se eu tiver numa CTO e for fazer teste porta a porta, informações do meu projeto, tá? E o relatório. Mesma proposta, ele vai salvar sempre a, ele vai salvar sempre a fibra, né, o teste na pasta disk e aonde eu colocar do meu as minhas pastas aqui, ó, e como então, agora ele vai criar uma pasta chamada iCommon no disk e vai colocar os relatórios dentro dessa pasta, tá certo? E o nome do arquivo, ele colocou aqui, ó, tá como o bloquinho da ONT e o bloquinho da data e a hora. Eu venho aqui, apago isso daqui e vou colocar aqui, ó, ONT ID, coloco um espaço, coloco a lambda que eu fiz o teste, e a data e a hora. Então, com isso, eu tenho aqui a informação ONT 1625, que é o comprimento de onda, e a data de hoje, 21/5/2024. Tá certo? O conteúdo, mesma coisa, eu deixo todos os traços, porque se eu fizer um teste em dois comprimentos de onda para fazer uma certificação, ele vai aparecer no mesmo relatório. Armazenamento automático, se eu colocar assim, toda vez que eu terminar o teste, ele já salva. Reportar como PDF e o layout padrão. E também posso incluir a imagem do microscópio aqui. E se, porventura, eu fiz o teste, mas eu não estava no salvamento automático e eu quero salvar, eu clico aqui em relatório e organizo aqui qual a informação que eu quero colocar e já ponho salvar. Ele vai perguntar se o nome vai se alterar e aí eu seleciono para salvar. Então agora eu estou com o meu teste salvo lá no meu explorador. Então venho aqui no explorador, eu tenho a pasta em comum e eu vou ter o meu teste executado ali e o relatório em PDF. Clico em carregar e ele vai abrir o PDF para mostrar para mim o relatório executado com os ícones, tá? Então aqui eu tenho os ícones de diagrama de bloco e eu tenho a curva de OTDR também aqui embaixo, tá certo? Então ele mostra para mim a curva de OTDR do teste executado e a tabelinha de eventos. Beleza. Vou sair daqui, voltar para os resultados. E aí eu tenho o resultado de teste de uma fibra GPON, tá? Para eu fazer a configuração do GPON desbalanceado, como eu não tenho uma estrutura de rede para mostrar para vocês aqui, então eu vou mostrar só como que a gente configura, tá? Então eu venho aqui no desbalanceado, eu tenho aqui o número de splitters que eu vou precisar, tá? Então eu tenho na minha rede desbalanceada 7 splitters desbalanceados no meu barramento. Aonde que está minha ponta de teste? Então eu posso fazer a ponta de teste no splitter 1, 2, 3, 4, qual a derivação, né? E aí eu vou falar para ele aonde é que eu estou aqui na minha porta de teste, se é na porta de continuidade ou se é na porta do drop. E aí, se for na porta do drop, qual que é o splitter do drop, que seria de 1 para 8, 1 para 4, 1 para 16, dependendo da estrutura do desbalanceado. E também qual é o nível do barramento. Então eu tenho um 90-10, depois eu tenho aqui um 90-10 no 2, um 90-10 no 3. Então eu posso ir alterando aqui, colocar um 80-20,
um 75-25, um 70-30 e vou colocando todo o meu barramento aqui até chegar na minha estrutura de rede final, tá? Normalmente o pessoal usa o último splitter um 50-50, que é o mais comum, tá? Então aí eu fico com as duas potências para o mesmo splitter final. Bobina de lançamento, se eu for fazer uma certificação, eu tenho que informar. Se eu não for manutenção, só preciso usar a bobina. E aí, a unidade de medida e o índice de refração, que é atrelado à fibra G652, tá certo? Beleza. Então, esses são as principais configurações que a gente tem para balanceado e desbalanceado. Bom, o treinamento está chegando ao fim e tem alguns pontos que eu coloquei aqui, separei na apresentação que a gente vai enviar para vocês, tá certo? Então, eu coloquei aqui as recomendações de configuração do TDR quando a gente for fazer testes ponto a ponto, quando a gente for fazer testes em POM balanceada e quando for fazer testes em POM desbalanceada, tá certo? Então, aqui no ponto a ponto, a gente precisa se preocupar se vai ser manutenção ou certificação da fibra, para saber qual que é o comprimento de onda que a gente vai utilizar. É interessante saber o comprimento da fibra a ser medida, tá? E aí, depois que a gente tem o comprimento de fibra a ser medido, a gente utiliza na configuração do teste, certo? 30% a mais da medida do valor. Por quê? Porque a gente precisa enxergar o ruído, tá certo? Então a gente utiliza ali os 30% a mais do valor que a gente tem do tamanho da fibra. Também tem ali qual a largura de pulso a ser configurada, tá? Então, se não houver uma exigência num protocolo de apresentação de relatório, né? Então, a gente faz um teste no menor comprimento de onda, que seria os 3 nanosegundos, e depois a gente aumenta para largura de pulso que o OTDR indica, tá? Então, se ele indicou ali para aquele comprimento de 40 quilômetros, ele indicou 100 nanos, 300 nanos, a gente respeita. E aí, lógico que se na medição ficar muito ruidoso o teste, a gente aumenta o tempo de aquisição. Se o teste ficar muito ruidoso, a gente aumenta a largura de pulso. Se ele não chegou até o final da fibra, a gente aumenta a largura de pulso. Então, aqui é mais umas dicas para a gente fazer a nossa configuração, tá certo? Beleza, depois na configuração POM, né? Na configuração POM a gente precisa saber quais os splitters que a gente tem balanceado na nossa rede, né? Colocar as proporções de divisão no splitter 1, 2, 3 certinho. A ordem a ser configurada no TDR ele precisa ser da OLT para ONT. Por mais que a gente esteja fazendo o teste lá na CTO, que seria o ponto da ONT, né? A configuração, a ordem do splitter é sempre da OLT para ONT. E por isso, eu coloquei um exemplozinho aqui. Sai da OLT, entra no splitter de 1 para 2, depois vai para um splitter de 1 para 4 e termina na CTO, então a gente precisa colocar exatamente nessa ordem. Então a gente está vendo a CTO lá de 1 para 8, então se eu coloquei 3 níveis de splitter, o terceiro nível vai ter que ser o meu de 1 para 8, tá certo? Beleza. E os comprimentos a serem utilizados, mesma coisa. Se é manutenção, se a rede está ativa, a gente utiliza o 1625 ou 1650 na porta live, né? Na porta live. E se ele tiver em certificação, se a gente está lançando fibra ainda, não tem nenhum sistema ativo, então a gente faz em 1310, 1550 para a gente também poder identificar macrocurvatura, tá ok? No caso dos testes de POM, a gente não precisa colocar nem o tempo de aquisição e também não precisa colocar a largura de pulso, porque ele vai fazer o teste em múltiplos pulsos, tá? E por último, no desbalanceado, é a mesma coisa. A gente vai ter que colocar até 12 níveis de splitagem desbalanceada, vai colocar a divisão, a proporção de divisão, o primeiro é 90-10, o segundo também, o terceiro é 80-20, assim por diante, até chegar no último splitter lá. Lembrando que em redes desbalanceado, o último splitter, ele é um splitter balanceado, e aí a gente tem que respeitar a divisão dele, tá? Se é 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8 ou para 16, beleza? A configuração continua sendo da OLT para ONT. O teste tem que ser feito na ONT. E se é manutenção, a gente usa aqui na porta live, APC live,
E a certificação a gente pode usar na porta normal, tá certo? Mesmo processo aqui para POM e ele faz o teste múltiplos por. Aqui é um roteiro que a gente planejou aqui para os assuntos abordados durante o treinamento. Então, nós falamos sobre uma explicação básica de medição com TDR, tá? O que afeta a medição do TDR, então, uma fusão ruim, um conector sujo, uma macrocurvatura, então são os problemas que vão afetar as nossas medições e é importante a gente repará-las, tá? O que causa atenuação no ponto de medição do conector, visto que a fibra parece limpa, pode ser a acomodação da fibra, pode ser que o acoplador, né, essa pecinha aqui, ó, vou até ampliar aqui a imagem, essa, essa peça aqui, ela tem uma cerâmica interna. Pode ser que a cerâmica interna do acoplador quebrou. Então, ela pode gerar problemas nas minhas medições também. Então, se eu tiver um acoplador para fazer uma substituição e testar, é importante, tá? Outra coisa, sujeira, né? Impacta bastante. A gente pensa que está limpo, mas se a gente não tem o microscópio para utilizar e não tem a canetinha, a gente não consegue garantir que está limpo. E por mais que a gente faça a substituição dos cordões, se eu não fizer a limpeza, eu vou persistir ali com o problema de medição ali, tá ok? E aí tem alguns assuntos especiais aqui, né? Como medir corretamente trechos de até 260 quilômetros. Lá no teste ponto a ponto, nós falamos um pouco sobre as configurações do TDR. Quando a gente testa enlaces tão grandes assim, né, que ultrapassam a range dinâmica do nosso TDR, a quantidade de potência que o TDR pode perder, nós precisamos fazer um teste bidirecional, que seria o teste de uma ponta A para ponta B e da ponta B para ponta A. Então, como que a gente faria isso, né? Então, vamos lá para o OTDR, eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá no OTDR Expert, ele vai abrir aqui, vamos em Setup, e para eu fazer a aquisição de uma distância tão longa, né, como que eu faço? Eu vou aqui, na maior distância que eu tenho, seriam os 260 quilômetros, isso não significa que o OTDR tem capacidade de medir até 260 quilômetros, isso daqui é a range do meu display. Vou lá, ele vai colocar o maior pulso, que é o 20 micro, tá? E aí eu vou colocar o tempo de aquisição, aí o recomendado aí seria uns 60 segundos ou até um pouco mais, tá? Uns 90 segundos. E aí, feito isso, eu executo o teste. Quando eu executar o teste, vocês vão perceber que no gráfico aqui, ele está mostrando para mim. Eu coloquei ó, a bobina de splitter, peraí. Vou executar o teste de novo, peraí, gente. Então, eu venho aqui em aquisição, ó, laser M310 1550, então tem que estar na porta APC. Vou fazer o teste aqui, eu vou colocar só 1550 para a gente fazer mais rápido o teste, tá? Então, eu vou executar o meu teste aqui. Quando eu executo o meu teste, o que que ele vai fazer? Ele vai jogar uma potência muito forte, só que 1 quilômetro de bobina, que é o que eu tenho aqui no meu cenário, ele está praticamente dentro da zona morta, então eu não vou enxergar nada, tá? Então é isso aqui. Aí, ó, olha só, eu tenho 250 mil metros de medição aqui, tá? Então eu estou aqui. O que que vai acontecer? O OTDR, ele vai disparar a potência de laser aqui no zero e essa potência de laser ela vai se perdendo ao longo do trecho da fibra. Quando chegar aqui em 150, 160 metros, ou 160 mil metros, né, que seriam 160 quilômetros, a potência do laser já não vai ser mais suficiente e ele vai acabar virando só ruído. A partir desse momento, o OTDR vai salvar esse teste com essa fibra tão longa, né? E aí eu vou ter o meu resultado de teste. Feito isso, eu vou lá em Setup, eu tenho aqui na aquisição, né? Venho aqui na descrição do link e mudo a direção. Como eu estou da origem para o fim, agora eu vou lá no final para a origem. Clico aqui com as mesmas informações de teste e faço o teste do outro lado. Então ele vai fazer a medição dos mesmos 160, 170 quilômetros. Então, se nós pegarmos aqui vou até fazer um exemplo aqui, né?
Eu vou pegar a fibra aqui e eu vou medir essa fibra de 250 quilômetros. Então, eu tenho essa fibra aqui e ela tem 250 quilômetros. Então, tá aqui. Eu vou fazer um teste de OTDR e o teste de OTDR vai fazer o seguinte: da ponta A para a ponta B, ele vai medir este tamanho, e da ponta B para a ponta A, ele vai medir este tamanho. Então, daqui para cá ele tem os 250 quilômetros, daqui para cá ele mediu 160 e daqui para cá ele mediu 160. Os eventos que estiverem nestes pontos, ele vai coincidir. Já os eventos que estiverem aqui, eles não serão coincidentes, mas o OTDR vai conseguir fazer um cruzamento e mostrar para você ali o teste bidirecional, tá ok? Então é importante a gente fazer o teste colocando origem-fim, final-origem, tá ok? Agora, vamos voltar aqui para a pergunta. Fizemos aqui o teste de 260. O protocolo Abaco, né? Então vamos lá, como utilizar? Então aqui eu coloquei as configurações de cada um dos tipos de teste que vocês vão enfrentar para vocês fazerem a configuração passo a passo de cada um, tá? Medição em fibras DWDM e os cuidados e pontos relevantes. Quando a gente fala de fibra, tá, para DWDM, o que que acontece? Normalmente na camada ótica a gente vai encontrar amplificadores de sinal. E aí a gente começa a enfrentar alguns problemas, tá? Por quê? O amplificador de sinal, ele vai elevar a potência de luz que está presente na fibra. Então, quando eu fizer um teste de OTDR, né, que o OTDR tem sensibilidade até 0 dBm de potência. Então, se eu expor ele a potências positivas, eu posso queimar o meu OTDR. Por isso que eu tenho o filtro que vai proteger o OTDR dessas potências elevadas. Então, o, eu tenho que me preocupar em fibras DWDM justamente com a amplificação de sinal. E aí, se eu tiver uma Raman, se eu tiver um amplificador, é importante que eu desligue eles, né, para eu fazer a medição dessa fibra. Por quê? Porque se eu amplificar o sinal que eu estou emitindo com o meu TDR e amplificar o seu retorno, ele vai superar a potência de recepção do meu TDR e isso vai fazer com que o meu dispositivo acabe queimando, tá bom? Outro ponto, quem trabalha com Raman tem que se preocupar também nas desconexões. O amplificador Raman, ele possui até cordões especiais que não são feitos de cerâmica, né? Alguns são até metálicos e tudo mais, justamente porque quando eu faço a desconexão, eu gero uma reflexão e essa reflexão gera muito calor. E aí ela acaba queimando a superfície da face do meu conector. Então é importante eu sempre trabalhar com o Raman desligado. Então, se eu for fazer medição, se eu for fazer desconexão para medir potência, qualquer coisa que eu for fazer do Raman, é importantíssimo que se faça com o Raman desligado, tá bom? Então, se certifique, peça para que seja desligado o Raman, faça a medição com medidor de potência com alta capacidade para que ele suporte e mostre para você que o Raman está desligado mesmo. E aí, faça a inserção da fibra no OTDR somente com garantia de que está desligado, tá ok? Beleza. Outro ponto, né? Se você desconectar um cordão do Raman com alta potência ligada, o que que vai acontecer? Ele pode danificar até a placa do Raman, ou pode danificar o DGO, pode danificar o quadro de distribuição, pode fazer vários danos. E também tem a segurança do técnico, né? Porque a fibra, ela emite luz, mesmo não sendo visível, ela é danosa ao olho. Então, se eu apontar a luz não visível numa potência de FTTH, que está perto do mais 6, ele já vai machucar o meu olho. Se eu tiver num sistema que já está amplificado com Raman, que às vezes é 30 dB positivo, 40 dB positivo, se eu passar perto do olho, ou se eu passar perto do braço, eu posso machucar meu braço, gerar queimaduras, tá? Então é importante também para a segurança do técnico, tá ok? Diferença na medição em lambdas, a gente falou, né? Cada comprimento de onda tem sua sensibilidade e por isso que fazer um teste com dois comprimentos de onda diferentes
me garante um teste de macrocurvatura, para identificação de macrocurvatura, tá? Então é importante eu fazer o teste com os dois comprimentos para fazer essa verificação, tá? E a pergunta, né, que mais acontece, né? Medir fibra ativa gera erro de medição? Não. Não há diferença quando eu faço o teste em 1625 ou 1650 com a fibra acesa ou a fibra apagada, tá? O que acontece é o seguinte, no OTDR, eu vou até ir para o OTDR aqui, quando a gente faz o teste, a configuração do setup, algumas vezes a gente tem uma configuração aqui, certo? Se eu mudar para a porta live, ele muda toda a minha configuração. E aí, o técnico, né, ele configurou todo o teste para 1310 1550. E ele está lá com o teste padrãozão, que ele faz praticamente para todos os testes que ele está acostumado, e de repente ele vai mudar para o 1625, e ele não se atenta que mudou toda a configuração do teste, seja de alcance, largura de pulso, tempo, resolução, e aí com certeza o teste vai dar bem diferente do que ele espera. Então, se ele fez o teste em 1310 1550, deu um resultado. E aí ele vai lá e liga o sinal e faz o teste em 1625, ele vai notar sim uma diferença, porque pode ser que esteja desconfigurado, tá certo? Então é importante a gente analisar aqui e fazer a verificação da configuração de teste, tá? Bom, chegamos ao fim do nosso treinamento. E aí, se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, tá? Então, o material aqui ele vai ser disponibilizado para vocês. Vou fazer algumas atualizações e colocar todas as partes que a gente comentou sobre, tá? E aí vocês vão receber tanto material em vídeo quanto material também digital. E aí vocês contem conosco aí para futuros treinamentos e o que vocês precisarem aí em relacionado ao OTDR, tá certo?